bonde da pastora em Mateus 5,16. Vamos lá! Que a luz de vocês brilhe diante dos homens e que suas boas obras adorem ao Pai que está nos céus. Que a luz de vocês brilhe diante dos homens e que suas boas obras adorem ao Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Mateus 5,16. Mateus 5,16. Mateus 5,16. Que a luz de vocês brilhe diante dos homens e que suas boas obras adorem ao Pai que está nos céus. Que a luz de vocês brilhe diante dos homens e que suas boas obras adorem ao Pai que está nos céus. Que a luz de vocês brilhe diante dos homens e que suas boas obras adorem ao Pai que está nos céus. Que a luz de vocês brilhe diante dos homens e que suas boas obras adorem ao Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Mateus. Vamos lá! Agora é aquela hora que você já conhece, que você canta forte e canta alto pra ouvir daqui. Canta aí! Que a luz de vocês brilhe diante dos homens e que suas boas obras adorem ao Pai que está nos céus. Que a luz de vocês brilhe diante dos homens e que suas boas obras adorem ao Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Mateus 5,16. Mateus 5,16. Mateus 5,16. Que a luz de vocês brilhe diante dos homens e que suas boas obras adorem ao Pai que está nos céus. Que a luz de vocês brilhe diante dos homens e que suas vai. Que a luz de vocês brilhe diante dos homens e que suas boas obras adorem ao Pai que está nos céus. Que a luz de vocês brilhe diante dos homens e que suas boas obras adorem ao Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Mateus 5,16. Mateus 5,16. Mateus 5,16. Shalom, galera! Bom, hoje vocês já estão vendo que eu não estou sozinha. Camila tá aqui comigo, porque hoje é o nosso último Culto Kids, né, tia Camila? Mas tem uma boa notícia, né? Qual que é a boa notícia? Conta aí. É o último porque depois vai ter Culto Kids no prédio da igreja de novo. Yes, muito isso legal. aí. Tô muito ansiosa para ver as crianças de novo. Quero ver você aqui com a gente, hein? Nas últimas 4 semanas, nós ministramos aqui sobre Caráter. isso. Você lembra, né? E hoje a gente vai relembrar um pouquinho do que nós falamos e vamos finalizar com uma palavra também. Então, aqui para relembrar, nós falamos na primeira lição sobre o princípio de caráter, o que é caráter e como Jesus quer transformar o nosso caráter para que a gente seja parecido com ele, porque esse é o alvo da nossa vida. Amém? Então, será que você lembra do versículo que nós falamos nessa lição? Eu lembro. Você lembra? Ah, duvido. Será que eles lembram? Será? Todos nós com o rosto descoberto. Refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor. 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. Muito legal. E depois a gente aprendeu sobre aquela mulher que não tinha muito caráter, teve um encontro com Jesus e ela foi transformada. Por quê? É assim que acontece. Quando a gente tem um mau caráter, e a gente tem um encontro com Jesus, a gente adora Jesus, a gente lê a Bíblia, grava os versículos do bonde na mente. O que acontece? A gente tem o nosso caráter transformado. E o versículo? Você lembra? Eu lembro, lógico que eu lembro. O bonde é da pastora, né, gente? Pensou se eu não lembrasse? Se alguém tem sede, Vem a mim e beba. Quem tem sede, Vem a mim, mas se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim. João 7:37. João 7:37. E na terceira
semana da nossa série sobre princípio de caráter, nós falamos sobre sermos imitadores de Cristo. E o que é ser um imitador? É ser o mais parecido possível daquela pessoa. De alguém que é muito fera. Lógico. E quem é? Jesus era muito fera. Você acredita? Aliás, você lembra porque a gente leu na Bíblia. Você lembra? Jesus, com 12 anos de idade, estava falando de Bíblia, ensinando Bíblia pro pessoal no templo, com 12 anos. Ele era muito fera. Eu acho que ele decorava muitos versículos do bonde, hein? E o versículo, lembra? Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Roda aí. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. 1 Coríntios 11:1. 1 Coríntios 11:1. 1 Coríntios 11:1. E no último culto a gente falou sobre escolhas. Por quê? As nossas escolhas revelam muito sobre o nosso caráter, né, pastora? Isso aí. E também as nossas escolhas, elas impactam a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E você lembra o versículo? Esse versículo ficou muito legal. Deu o que falar esse versículo, hein? Escolhi o caminho da fidelidade. Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as tuas ordenanças. Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as tuas ordenanças. Salmo 119:30. Salmo 119:30. Salmo 119:30. Salmo 119:30. Vamos lá. Bom, e hoje na nossa última palavra nós vamos falar sobre ser exemplo. E nós vamos usar aqui a vida do apóstolo Paulo. E a história da conversão do apóstolo Paulo está lá em Atos, capítulo 9. Eu quero já pedir para você abrir a sua Bíblia. Eu já tô com a minha Bíblia aberta aqui. Nós vamos ler Atos 9, do 1 ao 20. A minha tá no celular hoje, viu? Tá? Bom, enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens quanto as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que fazer. Os homens que estavam vigiando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. E Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela o Senhor apareceu chamando: Ananias? Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus,
aos reis e ao povo de Israel: eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois, ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus. Uau! Que tremenda história da conversão de Saulo! Os primeiros cristãos foram muito perseguidos porque as pessoas não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. E por esse motivo, os maiores líderes religiosos, eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. E eles achavam a ideia de Deus ter um filho impossível. E por isso mesmo, eles perseguiam os cristãos. Quando alguém dizia que Jesus era o Filho de Deus, esses líderes religiosos mandavam prender essas pessoas. Eles nomeavam alguns perseguidores e davam cartas a eles. Tipo uma autorização Exatamente. para prender os cristãos? Isso. Entendeu tudo, hein, tia Camila? Exatamente isso. E de posse dessa carta, esses perseguidores, quando encontravam um cristão, eles chamavam os soldados imediatamente para prender esse cristão. E um desses perseguidores de cristãos era justamente Saulo, de quem nós lemos a história aqui. Saulo era um dos maiores perseguidores de cristãos, até que um dia ele foi perseguido por Jesus. Uau! E ele teve um encontro com Jesus. E a vida dele mudou, o caráter dele mudou. E de perseguidor, ele passou então a ser alguém que anunciava o nome de Jesus por onde ele passava. Saulo teve a sua vida completamente transformada depois desse encontro que ele teve com Jesus. É nada. Então significa que se eu tiver feito um monte de coisa errada, coisa atrapalhada, só que se eu conhecer Jesus, Jesus pode mudar meu caráter? Sim, Jesus pode te perdoar e transformar completamente seu caráter, fazer de você alguém que vai glorificar o nome dele por onde você passar. Eu conheço umas pessoas bem atrapalhadas e eu amo muito. E eu queria que essas pessoas mudassem. Se Saulo mudou, qualquer pessoa pode mudar, né? Exatamente. Talvez você que está nos assistindo aí tenha alguém que você ame muito, talvez dentro da sua casa mesmo, que seja uma pessoa que precisa ter um encontro com Jesus, mas que você olha e fala: não, para essa pessoa não tem jeito, é impossível. Mas eu quero te falar que é possível. Foi possível na vida de Saulo, foi possível na minha vida. Na minha. Exatamente, nós estamos aqui como testemunhos vivos que Jesus é poderoso para transformar o caráter de qualquer pessoa. Amém? Você só precisa crer. E de um perseguidor, Saulo se tornou um grande pregador da palavra de Deus. Inclusive, o nome dele foi mudado de Saulo para Paulo. Inclusive, Saulo escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, dessa Bíblia que nós lemos e pregamos até hoje, tia Camila. Nossa. Que demais, não é mesmo? Isso é prova de que qualquer pessoa pode ter o seu caráter transformado a partir de um encontro com Jesus e também se tornar um exemplo, assim como foi Paulo. Paulo foi quem disse: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Nossa. E o nosso versículo de hoje do Bonde da Pastora, que você deve ter dançado muito brega funk com o Bonde da Pastora, não é não? O nosso versículo de hoje diz assim: que a luz de vocês brilhe diante dos homens e que as suas boas obras glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida, que por onde nós passarmos, nós possamos expressar Jesus através das nossas palavras, através das nossas atitudes, da nossa maneira de ser,
do nosso caráter. Amém? Eu quero orar com você agora e declarar isso sobre a sua vida. Vamos orar agora. Amém? Feche seus olhos aí. Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada uma das crianças e juvenis que tem nos acompanhado durante todo esse tempo de cultos que foram transmitidos através do YouTube. Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada uma delas e eu quero declarar, Senhor, que o nosso caráter, que o caráter de cada criança está sendo afetado pela Tua palavra e que dia após dia, Senhor, por onde essas crianças e juvenis passarem, eles vão expressar o Teu caráter. Eles serão exemplo na escola, na família, Senhor, no meio dos seus amigos, por onde eles passarem, eles manifestarão o Teu caráter e a Tua glória. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe de uma coisa? Eu vou assistir os outros Culto Kids todos. Eu vou lembrar desses versículos do bonde, porque eu quero ser muito fera igual Jesus. Jesus era muito fera. Eu preciso ir. Posso ir? Pode, vamos lá. Então, até semana que vem. Vamos lá, vamos assistir. Vamos. Tchau, pessoal. Tem culto aqui, ó. Semana que vem. Oi, pessoal. Esse é o nosso quiz. E a primeira pergunta é: quando Saulo teve encontro com Jesus, seu nome foi mudado para? Alternativa A, José. Alternativa B, Paulo. Alternativa C, Elias. E a resposta certa é alternativa B, Paulo. E a segunda pergunta é: os líderes religiosos nomearam perseguidores contra quem? Você sabe, Aninha? Não! Alternativa A, cristãos. Alternativa B, espécies. Alternativa C, paulistas. E a resposta certa é alternativa A, cristãos. E a terceira pergunta é: Paulo foi usado por Deus para escrever o quê? Alternativa A, um livro. Alternativa B, uma música. Alternativa C, a maioria dos livros do Novo Testamento. E a resposta certa é? Alternativa C, a maioria dos livros do Novo Testamento. Esse foi o nosso quiz! Até o próximo culto presidencial!